Hoje eu trouxe a minha versão da Annabelle, a boneca demoníaca e horripilante, que até pouco tempo atrás estava em cartaz nos cinemas. Então, se vocês quiserem acompanhar como é que foi essa transformação, só continuar assistindo. Comecei passando o Duo Cake da Vult no rosto todo, com a esponjinha que vem nele mesmo, para deixar o rosto todo branco, passei no pescoço também, né? E depois, para camuflar a sobrancelha, eu usei primeiro o sabonete seco, passei por cima da sobrancelha e depois vim com o lápis branco da NYX, tudo para camuflar a sobrancelha. Depois eu vim com a minha base. Na verdade eu deveria ter passado ao contrário isso, primeiro a base, depois o lápis, e depois eu selei tudo com o talco. Não usei pó translúcido dessa vez. E para marcar o sorriso falso da Annabelle, eu usei a minha sombra marrom opaca da Vult. E fiz um delineado agora nos cílios superiores. Puxei o delineado maior, né, da boneca e fiz um delineado embaixo também nos cílios inferiores, só que passando abaixo dos cílios inferiores. Depois eu vim com o lápis branco da NYX e fui passando para aumentar o olhar, né? E passei ele também na linha d'água. Depois eu vim fazendo os cílios da boneca, né? Os cílios maiores, rente a esse delineado que a gente fez antes. Fiz na parte superior e na parte inferior também. A ideia é aumentar o olhar, né? Um olhar de boneca. Depois, para dar profundidade, eu usei a mesma sombra marrom opaca e apliquei tanto na parte inferior dos cílios inferiores quanto na parte superior, na pálpebra móvel e fixa. E vim esfumando. Depois eu fiz um contorno a partir da sobrancelha no nariz para dar uma profundidade maior, marcar os traços da Annabelle. Depois eu vim esfumando com um pincel mais fofinho. E esfumei um pouco com os dedos também, não precisa ficar muito certinho, porque a Annabelle é uma boneca que já foi jogada no lixo, né? Então a ideia é só dar uma profundidade. Depois eu reforcei mais a sombra na pálpebra superior, para dar uma profundidade maior nesse olhar. E fui fazendo a sobrancelha agora. Eu usei o pincel chanfrado e a mesma sombra marrom opaca, só que com um pincel levemente úmido. E fiz uma sobrancelha mais arredondada acima da minha sobrancelha. Nos lábios eu usei um batom vermelho. Como os lábios da Annabelle não são com esse vermelho vivo aí, eu fui contornando com uma tinta preta de maquiagem artística. Contornei lábios e depois eu fui esfumando essa tinta com os dedos mesmo, para fazer uma boca meio suja. Depois eu vim reforçando um pouco mais o batom para criar uma boca vermelho escuro. Reforcei um pouco mais esses traços da Annabelle e fui fazer o contorno das bochechas. Usei primeiro uma sombra vermelha 3D e depois eu vim com o blush da Contém 1 grama, passando por cima, arredondando, né, a bochecha. Fiz alguns pontos de luz com o Duo Cake branco da Vult também e apliquei cílios postiços. Depois, como a Annabelle foi jogada no lixo já, né? Ela tem uns quebradinhos e eu fiz eles com o delineador também. Para fazer as tranças da Annabelle, eu usei meu aplique ruivo e coloquei ele bem na parte da frente do rosto, né?
para ter a franja. Mas eu acabei deixando a franja meio de lado mesmo. E fui fazendo as tranças na lateral. Depois eu juntei os meus cabelos, só que eu não filmei essa parte. E ficou assim a minha versão da Annabelle. Hoje eu trouxe o personagem Chuck, do filme Brinquedo Assassino, lançado a primeira vez aqui no Brasil em 1989. O Chuck nada mais é que um boneco amaldiçoado por um serial killer e muito macabro. Então, se vocês quiserem acompanhar como é que foi essa transformação, só continuar assistindo. Eu comecei aplicando um primer da Contém 1 grama, principalmente na zona T do rosto, e depois eu vim com a minha base normal mesmo da Vult. E passei pelo rosto todo e inclusive descendo pelo pescoço também. Apliquei um corretivo na região das olheiras e da pálpebra para uniformizar essa área do rosto. A pele do Chuck é a pele normal, né? Não precisa fazer muito branco. Depois eu selei com o meu pó normal mesmo da Vult, da minha cor. Pode ser pó translúcido ou talco também. Em seguida eu apliquei um iluminador, que nada mais é que um blush da Contém 1 grama também. E eu fui iluminando a parte das bochechas, no queixo, no comecinho dos lábios e no nariz. Depois eu fiz umas sardas, né, que o Chuck tem algumas sardas. E esfumei um pouco com a esponjinha para não ficar muito marcado. Em seguida eu contornei a bochecha com uma sombra marrom opaca para dar uma profundidade maior e ficar mais parecido com o rosto do Chuck, que ele tem essa parte mais funda. E aprofundei também na testa para ressaltar essa parte também. E contornei essa parte do nariz vindo a partir da sobrancelha, marcando bem essa parte. Depois eu reforcei mais com esse pincel mais fininho de esfumar, com a mesma sombra. E reforcei um pouco a sobrancelha com um lápis marrom. Esfumei um pouco com o dedo para não ficar tão marcado, né? E depois, para dar um contraste, eu passei que é um lápis labial, amarronzado também. Depois eu continuei fazendo as profundidades, fazendo na têmpora, nas têmporas e no queixo. Depois eu fiz essa marca de expressão do Chuck para dar um olhar mais sisudo, né? E uni essa linha com a parte da sobrancelha, um pouco com aquele lápis labial. Reforcei mais um pouco as bochechas e vim aplicando um blush rosado, que o Chuck tem as bochechas rosadas, né, de boneco. Passei bastante para ressaltar bem. Depois eu contornei mais o nariz com a sombra marrom opaca também e esfumei um pouco com os dedos. Depois, na pálpebra fixa e imóvel, eu apliquei a mesma sombra marrom com o pincel de esfumar. Fui passando, não precisa ficar muito certinho, né? É só para dar profundidade. Apliquei embaixo também com o pincel mais fininho. Depois eu fui esfumando com o mesmo pincel. Eu forcei mais em cima para marcar mais o côncavo e deixar mais profundo. E agora eu vim fazendo as rachaduras, né, os quebrados do rosto do Chuck. Eu usei um lápis labial vermelho para fazer as marcações desses cortes, esses quebrados, né? Você
Pode fazer também com lápis bege essas marcações. Eu acabei fazendo direto com esse lápis labial vermelho. Isso seria a versão do Chuck já quando ele tá amaldiçoado, né? Você pode fazer uma versão do Chuck mais fofinha, de quando ele tá recém-chegado em casa da loja. Aí você não precisaria desses quebrados. Depois eu passei em cima dessa marcação uma tinta vermelha de maquiagem artística. Fui só cobrindo mesmo toda essa marcação que eu fiz com o lápis labial. Se você não tiver lápis labial, também pode ser batom vermelho. Para preencher também, para cobrir tudo isso, também pode ser um batom vermelho. Preenchi toda essa parte dos olhos, né? Que ele tem essa parte toda quebrada. E depois eu vim escurecendo com uma sombra preta essas linhas para dar uma ideia de quebrado profundo, né? E preenchi também nos olhos, nesse olho quebrado, né? E fui esfumando depois com o pincel de esfumar. Agora eu venho criando uma profundidade, uns pontos de luz, com a sombra marrom opaca também, passando rente a esses quebrados, né? Um pouco afastado, mas dá para dar uma ideia de profundidade. E de luz, como se fosse um ponto de luz, fazendo contraste de luz e sombra. Depois eu vou fazendo esses risquinhos, né, que são os costurados, né, dos quebradinhos, em alguns pontos. Eu usei o delineador preto, né? Depois eu fiz mais um rasgo aí. Da mesma forma que eu fiz os outros, escurecendo com a sombra depois. E fiz 3 pontos de luz com uma sombra 3D cinza. Reforcei mais um pouco o profundo com uma sombra marrom mais quente. E para os lábios eu passei o meu lápis mate, nude. Fui passando, espalhando bem. E depois eu passei esse batom um pouco mais... Um nude um pouco mais rosado. E fui espalhando ele com os dedos. E ficou assim o resultado da make, né, do Chuck, o boneco amaldiçoado. Para os cabelos eu prendi um pouco com essas minhas presilhas de mãozinha, para não deixar muito solto o cabelo. Depois eu passei fixador para deixar tudo no lugar. E ficou assim. Hoje eu trouxe o boneco do personagem Jigsaw da série de filmes Jogos Mortais, que foi lançada a primeira vez aqui no Brasil em 2004. Então, se vocês quiserem acompanhar como é que foi essa transformação, só continuar assistindo. Eu comecei usando meu lápis branco da NYX no rosto todo e fui espalhando ele com os dedos, para fazer a primeira camada da pele, para deixar tudo bem branquinho. Eu optei por primeiro passar esse lápis porque acredito que ele espalha bem no rosto e pode servir como uma base melhor para deixar o rosto bem branquinho.
E eu passei também um pouco no pescoço. Depois eu vim selando com o meu Duo Cake da Vult, para fazer mais uma camada e deixar tudo bem branquinho mesmo. E também passando no pescoço. Depois eu passei o talco por cima de tudo para deixar tudo bem sequinho. E selar mais ainda essa pele que eu fiz. Depois, para a sobrancelha, eu usei o meu pincel chanfrado e usei uma sombra preta. E fui marcando a sobrancelha um pouco mais acima do que eu normalmente uso, para deixá-la mais acentuada. Depois eu puxei uma linha a partir da sobrancelha, indo até a metade do nariz. Como se fosse um contorno para o nariz. Isso com a sombra ainda. Depois eu reforcei com um lápis preto. Essa linha que vai da sobrancelha até o nariz. Metade do nariz. Depois, com o mesmo lápis preto, eu passei em toda a pálpebra móvel. E subi um pouco, além da linha do côncavo. Passei embaixo também, tanto na linha d'água quanto embaixo dos cílios inferiores. Isso vai formar uma base para a gente depois passar a sombra. Depois eu vim contornando esse lápis preto que eu passei com a sombra marrom opaca, com esse pincel de esfumar. Vai formar uma base para o nosso esfumado depois. Passei tanto abaixo dos cílios inferiores quanto na pálpebra fixa. Depois eu vim carimbando a sombra preta, usei a sombra mais preta que eu tenho, que é uma sombra 3D da Jasmine, e eu fui carimbando na pálpebra móvel e também abaixo dos cílios inferiores, para selar tudo. É bom ir dando batidinhas para não ir espalhando a sombra, para ela depositar e ficar bem pigmentada. A ideia é fazer um olho preto esfumado bem intenso. Depois eu voltei com a mesma sombra marrom, mas com um pincel mais fininho de esfumar, e fui esfumando só a borda, mais a borda, passando um pouco para cima. E fiz a mesma coisa na parte de baixo, esfumando e descendo um pouco mais esse esfumado, intensificando ele. Resolvi mostrar bem mais devagar para vocês verem. Depois eu voltei com aquele pincel mais fofinho de esfumar e esfumei mais um pouco. Se cair um pouco de sombra, você pode passar um pincel depois que sai. Depois eu apliquei cílios postiços, que foi meio difícil para aplicar, porque eu coloquei 2 cílios postiços para ficar bem, para aparecer, né, já que o olho estava bem preto. Depois eu fiz a marcação pro redemoinho das bochechas, que é a marca registrada do personagem, do Jigsaw. Eu usei uma sombra bege bem clarinha primeiro, e depois eu reforcei ela com uma sombra marrom. E esfumei
para não ficar muito marcado. Essa parte do redemoinho é a parte que exige mais paciência e calma para poder fazer os círculos de forma que fiquem mais certinhos. Depois eu reforcei mais essa base com o lápis branco da NYX, para deixar mais ressaltada essa parte onde a gente vai fazer o redemoinho. E para espalhar, eu usei esse pincel língua de gato pequenininho, com um pouco do cake da Vult para poder selar isso. Agora, para fazer o redemoinho, eu usei um batom vermelho e um pincel fininho, o mais fininho que eu tinha. Use o pincel mais fino que você tiver para ficar mais delimitado, mais certinho essas voltas do redemoinho, né? Eu fui fazendo até terminar toda essa volta daquela primeira marcação que a gente fez com a sombra marrom. Depois a cor não estava muito vermelha, eu passei uma tinta vermelha de maquiagem artística por cima dessas linhas do redemoinho que eu fiz. Mas esse passo não precisa se você já tiver passado um batom bem vermelho forte. Nos lábios eu usei um batom vermelho e fiz ele passando um pouco mais do contorno natural dos meus lábios para ficar uma boca bem sensual. É a versão feminina, né, do Jigsaw. Depois no cantinho você puxa um cantinho da boca, como se fosse um pequeno rasgo, né? Bem fininho, eu usei um pincel para fazer isso. Esse pincel mais fininho. Agora vamos ao detalhe do queixo do boneco. Eu usei um delineador líquido e puxei as duas linhas nos dois lados do queixo. Em seguida, para selar essas duas linhas, eu apliquei a mesma sombra preta que eu usei nos olhos, com esse pincel um pouco mais fininho. E fui só passando por cima dessa linha. E foi assim que ficou a maquiagem no final. Um olho bem preto, cílios postiços e os dois redemoinhos do Jigsaw. Essa foi então minha versão feminina do boneco do Jigsaw. Hoje eu venho com mais uma ideia de maquiagem para o Halloween e essa tem um significado muito especial para mim por dois motivos. O primeiro é porque nós ruivas somos muitas vezes chamadas de raposas, como uma associação ao tom dos cabelos, à cor da pelagem da raposa. Inclusive tem um grupo de ruivas aqui do Rio de Janeiro, do qual eu participo, que se chama Raposinhas do Rio. Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo para vocês conhecerem também. O outro motivo tem a ver com o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, de 1943. Eu tenho um carinho todo especial por esse livro. É um dos meus livros preferidos. E foi a raposa que mostrou e explicou o conceito de cativar, de criar laços, para o Pequeno Príncipe. E essa é uma das mensagens mais lindas desse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam, quem por acaso ainda não conheça. Vocês vão se encantar também.
Então, se vocês quiserem acompanhar como foi essa transformação, só continuar assistindo. Eu comecei preparando a pele com o primer da Contém 1 grama, espalhei no rosto, principalmente na zona T, e depois eu vim com a minha base da Dylos mesmo, e espalhei ela no rosto com a esponjinha levemente úmida, dando batidinhas. Eu tô usando essa esponjinha menor, gostei muito dela, é muito amorzinho. E passei no pescoço também. Depois eu apliquei o corretivo da Bourjois na região das olheiras e da pálpebra fixa e imóvel e fui fixando com a esponjinha levemente úmida também, dando batidinhas. Depois, para selar tudo, eu vim com o meu pó translúcido e apliquei ele com a esponjinha também levemente úmida, principalmente na zona T. Fui aplicando, dando batidinhas para a pele sugar esse pó. E depois, para tirar qualquer excesso e passar no restante do rosto, eu usei o pincel e o pó translúcido também. Depois, para iluminar as partes que eu queria iluminar, eu usei o lápis branco da NYX. Passei na testa, em cima do nariz, nas bochechas, no bigodinho e no queixo. Para espalhar, eu usei os dedos mesmo. Esse lápis é muito bom e ele é fácil de espalhar com os dedos. Fui espalhando essas áreas. As áreas onde eu passei o lápis branco. E depois, para espalhar ainda mais, não deixar nenhuma marcação, eu passei a esponjinha também. Gostei muito dessa esponjinha, apesar de pequenininha, ela ajuda bem. Para dar uma profundidade ao rosto, eu usei a sombra marrom misturada com um pó, dois tons acima do que eu uso, e apliquei na testa, na área das bochechas e no nariz. Agora eu tô corrigindo a sobrancelha com a sombra marrom opaca, com o pincel levemente úmido. E tô corrigindo normal, como normalmente eu faço. Depois eu passei o lápis da Avon por cima para dar um contraste. Esfumei penteando com o pincelzinho, né, que vem no próprio lápis. E passei a máscara para cílios incolor para fixar tudo isso que eu passei. Depois eu venho contornando com o corretivo da Bourjois para reforçar mais o desenho da sobrancelha e tiro qualquer marcação com a mesma esponjinha. Agora eu tô fazendo a pelagem da raposa nos pelos dela e para isso eu usei a sombra 3D da Jasmine. Usei a cor laranja e fui passando nessas partes que eu tinha escurecido com a sombra marrom e o pó mais escuro que a minha pele. Aí usei uma sombra com a cor mais quente, um vermelho, como se fosse um vermelho mais escuro, né? Depois uma cor de marrom. E depois um marrom mais escuro. Primeiro um marrom mais claro, depois um marrom mais escuro. Para criar um contraste de cores nesses pelos, né? E você vai passando e intercalando eles. Depois eu vim com a sombra laranja e apliquei em toda a pálpebra móvel, passando um pouco do côncavo. Esfumei um pouco com o pincel já na hora que eu estava passando. Eu usei a mesma paleta da Jasmine, que tem as sombras 3D. Apliquei embaixo dos cílios inferiores também, com o mesmo pincel. Escureci um pouco com a sombra marrom 3D também. Fui aplicando por cima da sombra laranja. Depois eu apliquei também uma sombra um vermelho um pouco mais quente. Para esfumar eu usei o pincel de esfumar fofinho e uma sombra um pouco avermelhada,
mais puxado pro laranja também, para esfumar um pouco. Esfumei embaixo também com a mesma sombra. A ideia é só tirar a marcação, né? Depois eu fiz um delineado grosso com delineador líquido e puxei ele mais pro nariz, para ficar mais parecido com a raposa. Puxei um pouco esse delineado também para baixo dos cílios inferiores. Fiz a mesma coisa no outro olho, né? Delineado. Puxando ele um pouco para o nariz. E depois eu apliquei o lápis preto na linha d'água. Eu tô usando esse da Luisance. Muito bom, ele é bem pigmentado e baratinho. Depois eu esfumei esse lápis preto com uma sombra preta para ele fixar bem, selar bem ele. Depois eu voltei com o mesmo lápis preto e fiz o narizinho da raposa, preenchendo essa parte de baixo. Depois eu faço esse traço no meio, continuando o narizinho e o focinho. E preenchi todo o lábio superior com o mesmo lápis preto. Aí eu volto com um delineador líquido para fazer os pontinhos dos bigodes. E puxo alguns fios de bigode nesses pontinhos. Depois eu apliquei máscara de cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores também. E apliquei cílios postiços para dar um olhar mais marcante, né, para a raposa. Ela merece. E ficou assim a maquiagem no final. E aí a raposa pronta para caça. Eu fiz essas orelhinhas com papelão e usei aqueles pompons de festa para preencher, e a parte branca é algodão. Então é isso, a raposa já está pronta. E já sabem, se vocês gostam de inspirações, reflexões e emoções, é só se inscreverem nesse canal que toda semana você vai encontrar aqui um vídeo sobre isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Hoje eu trouxe o Chapeleiro Maluco, do filme Alice no País das Maravilhas, lançado em 2010 e dirigido pelo Tim Burton, um dos meus diretores preferidos e que é sempre uma inspiração para mim. Esse filme é baseado no livro clássico Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, de 1865. O Chapeleiro Maluco também pode ser visto no filme Alice através do Espelho, lançado em 2016, produzido pelo Tim Burton, que é uma continuação da obra Alice no País das Maravilhas e é também baseado no romance seguinte de Lewis Carroll. Então, se vocês quiserem acompanhar a minha transformação na versão feminina do Chapeleiro Maluco, é só continuar assistindo. Para começar, fui passando o lápis branco da NYX no rosto todo e fui espalhando com os dedos mesmo. Fui aplicando no rosto todo, inclusive no pescoço. Ele vai formar a primeira camada da pele para deixar a pele bem branquinha. Em seguida, eu vim selando tudo com o Duo Cake da Vult, para formar a segunda camada da pele e deixar tudo bem sequinho e branquinho. Fui aplicando com a própria esponjinha que vem nele, dando batidinhas. Em seguida, para selar tudo, eu apliquei o talco com um pincel dando batidinhas.
Em seguida eu apliquei uma sombra azul no olho esquerdo, uma sombra azul 3D. E para esfumar eu usei uma sombra opaca, azul também. No olho direito eu apliquei a sombra lilás, um roxo, né? Uma sombra 3D também. E para esfumar eu usei uma sombra lilás opaca. Em seguida eu apliquei lápis branco na linha d'água, borrando um pouco nos cílios, né, aqui abaixo. E vim esfumando com esse pincel mais fininho de esfumar com uma sombra pink. Depois eu vim com uma sombra laranja e fui esfumando também, principalmente no olho que tá com a sombra azul. E depois no olho que tá com a sombra roxa, eu vim com a sombra pink também esfumando. Em seguida fui fazendo os cílios inferiores, usando uma tinta para maquiagem branca da Color Make. E fui fazendo os cílios inferiores bem grandão, bem exagerado, que é assim que é o do Chapeleiro Maluco. É só ir desenhando. Em seguida, na sobrancelha, eu fui preenchendo ela com uma sombra laranja, só pintando mesmo, passando por cima dela, do desenho natural dela. E depois eu fiz um delineado branco, usando a mesma tinta para maquiagem branca que eu usei embaixo para fazer os cílios. Usei esse pincel mais fininho. Depois disso eu apliquei cílios postiços para ficar um olho bem marcado, como o do Chapeleiro. Depois eu vim fazendo os contornos, contorno do nariz e embaixo das bochechas. Com esse pincel de esfumar, eu usei uma sombra pink também. E para o blush eu usei o blush mais rosado que eu tenho, que é um da Jasmine, e apliquei bastante. Para os lábios eu contornei com esse lápis mate da Maybelline, que é mais puxado por vermelho, um vermelho um pouco escuro. Eu tanto contornei quanto preenchi os lábios com ele. E depois disso eu passei um batom mate roxo por cima dele. E foi assim que ficou a maquiagem do Chapeleiro Maluco. A minha versão do Chapeleiro Maluco, pronta para o chá com Alice. Vocês querem? Oh não, Alice. E agora, o que vamos fazer? Deixe-me pensar. O que será que nós fazemos? O Chapeleiro Maluco tem um segredo. Se vocês gostam de inspirações, reflexões e emoções, é só se inscreverem nesse canal que toda semana você vai encontrar aqui um vídeo sobre isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Hoje a nossa inspiração é a Chitara, da série de animação Thundercats, desenvolvida em 1983. Ela foi exibida pela primeira vez no Brasil em 1986 e essa série conta as aventuras de um grupo de felinos sobreviventes do planeta Thundera. Então, se vocês quiserem acompanhar como foi a minha transformação na Chitara, a minha versão da Chitara, é só continuar assistindo.
Eu comecei aplicando uma cola PVC na sobrancelha para camuflar um pouco elas. Depois disso eu apliquei a minha base normal mesmo, por cima dessa cola quando ela já secou um pouco. Até esconder um pouco a sobrancelha, né? Depois disso eu apliquei a mesma base com a esponjinha levemente úmida, dando batidinhas. É a minha base da Dylos que eu já uso normalmente. Em seguida eu apliquei essa sombra azul, que é da paleta da Jasmine de sombra 3D. Apliquei ela em toda a pálpebra móvel, até o côncavo, passando um pouquinho do côncavo também. Que os olhos da Stara têm essa sombra azul. Depois eu usei o meu pincel de esfumar fofinho e vim esfumando a borda dessa sombra que eu apliquei, para ela passar um pouco do côncavo e não ficar marcada. Agora eu tô fazendo as marcações dos olhos, ao redor dos olhos da Stara, que nada mais é que um triângulo. Eu usei um lápis bege para fazer isso, que caso eu errasse era fácil de consertar, era só passar o dedo e recomeçar a traçar as linhas. Procurei medir para ficar na mesma altura os dois triângulos. E depois eu preenchi tudo com uma tinta laranja para maquiagem artística. E fui preenchendo todos esses dois triângulos. Só não passei onde eu já tinha passado a sombra azul. Depois eu contornei esses triângulos que eu fiz com uma tinta para maquiagem vermelha. Se você não tiver, você pode usar também batom vermelho. Eu usei esse pincel mais denso e fininho. Depois eu apliquei lápis preto na linha d'água e fiz um delineado de gatinho, né? Já que a Chitara é uma felina. Em seguida eu puxo essa parte de baixo do delineado em direção ao nariz, né? Imitando o formato dos olhos da Chitara. Eu tô só reforçando mais. E essa tinta para maquiagem laranja que eu usei, ela demora muito para secar. Então eu vim selando ela com talco. E usei esse pincel para aplicar. Agora eu tô reforçando o traço do delineado em direção ao nariz, para ele ficar mais puxadinho. Depois eu vim selando o restante do rosto com o Duo Cake da Vult, para ficar mais branquinha essa parte do rosto. Procurei contornar bem onde eu já tinha desenhado, né? Agora eu tô contornando aquele mesmo desenho que a gente fez dos triângulos com um delineador líquido preto. Fiz isso ao redor de todo o desenho, puxando um pouco mais no finalzinho em direção à boca. Para os lábios eu apliquei um batom vermelho
aqui ele é um pouco puxado pro laranja, né? Na verdade. Mas ainda é um tom de vermelho. E contornei com o mesmo delineador preto. Fui só contornando o desenho dos lábios. Pra dar uma ideia de desenho mesmo. O delineador líquido, mas poderia ser tinta para maquiagem preta também. Depois eu venho fazendo uns traços no nariz, no queixo, na testa e apliquei cílios postiços para ficar um olho mais marcado, mais marcante. E no final ficou assim a maquiagem, minha versão da Chitara. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final em foto. E já sabem, se vocês gostam de inspirações, é só se inscrever nesse canal que toda semana você vai encontrar aqui um vídeo sobre isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Dessa vez eu trouxe um espantalho. A minha referência foi o espantalho do filme O Mágico de Oz, de 1939, que é baseado no livro infantil O Mágico de Oz, de Frank Baum. Uma das coisas mais interessantes nesse filme é o tratamento dado às cores. Enquanto as cenas no Kansas são em preto e branco, nos tons de marrom, quando Dorothy chega a Oz, as cenas passam a ser coloridas, e esse é um momento mágico no filme. Na viagem em direção à Cidade das Esmeraldas, para encontrar o Mágico de Oz, no caminho, Dorothy encontra um espantalho, que precisa de um cérebro, e quando eles finalmente encontram o Mágico de Oz, ele diz ao espantalho: "Ora, qualquer um pode ter um cérebro. É uma coisa muito vulgar. Toda insignificante criatura que rasteja sobre a terra ou que nada pela água tem um cérebro. Mas de onde eu venho, temos universidades, locais de muita sabedoria, onde os homens se tornam pensadores. Quando eles saem, têm grandes pensamentos e com o mesmo cérebro que você tem, mas eles têm uma coisa que você não tem, um diploma. Portanto, com a autoridade que me foi investida pelo sábio comitê da universidade, eu tenho a imensa satisfação e honra de lhe conferir o título honorário de DEP, quer dizer, Doutor em Pensamento. E como um passe de mágica, é fantástico, agora sabe-se tudo. E essa é uma das passagens e mensagens mais significativas para mim nesse filme. Então, se vocês quiserem acompanhar como foi a minha transformação em um espantalho, é só continuar assistindo. Como de costume, eu passei o primer da Contém 1 grama pelo rosto todo, principalmente na zona T, e espalhei com os dedos mesmo. Depois eu vim com a sombra que eu uso mesmo, da Dylos, e espalhei com a esponjinha levemente úmida. Como a pele do espantalho não precisa ser muito branca, eu fiz a preparação de pele normal que eu faço. Depois eu apliquei o corretivo na região das olheiras e toda a pálpebra. E vim espalhando com a esponjinha levemente úmida também. Depois, para selar isso tudo, eu usei o meu pó translúcido e usei a esponjinha também para aplicar. Fui aplicando principalmente na zona T do rosto e depois, para espalhar no restante do rosto e tirar algum excesso que tenha, eu usei o pincel. Em seguida eu corrigi a sobrancelha com a sombra marrom opaca e esse pincel chanfrado levemente úmido. Depois eu passo o lápis da Avon para dar um contraste, não ficar uma cor só. E penteio para tirar qualquer marcação e esfumar.
Depois eu aplico a máscara para cílios incolor para fixar tudo isso. E contornei com o corretivo da Bourjois. Para tirar as marcações eu uso a esponjinha também. Agora eu venho aplicando uma sombra laranja. Usei a sombra 3D da Jasmine laranja. Apliquei em toda a pálpebra móvel, subindo um pouco para o côncavo. E em seguida eu venho esfumando a borda com uma sombra marrom opaca, com esse pincel mais fininho. Depois eu venho com um pincel mais fofinho. E venho com uma sombra amarela 3D por cima de tudo. Reforcei a sombra laranja da pálpebra móvel e esfumei tudo novamente. Essa parte da borda. O que caiu de sombra, eu só varri com o pincel, sai tudo, não fica marcado. Depois eu vim com a mesma sombra laranja e apliquei embaixo dos cílios inferiores com esse pincel mais fininho de esfumar. E esfumei também com a sombra marrom opaca. Em seguida eu faço um delineado de gatinho. Usei o delineador líquido da Ricoste. Delineado é uma coisa difícil, né? Tem que ter concentração. É difícil ficar igualzinho, mas eu sigo tentando. Depois do delineado, eu usei máscara para cílios. Usei a alongadora da Vult. Passei embaixo também, nos cílios inferiores. E depois disso, eu vim desenhando os cílios inferiores do espantalho, bem grandões, desenhando eles. E usei o delineador líquido também para fazer isso. Apliquei cílios postiços nos cílios superiores. E venho desenhando o narizinho do espantalho. Eu usei o lápis preto para fazer essa marcação inicial. E depois disso eu reforcei o desenho com um delineador líquido para ficar bem pretinho e bem marcado. Fui só passando por cima mesmo daquela marcação que eu fiz com o lápis. Depois eu preenchi todo o interior com uma tinta laranja para maquiagem artística. Fui só pintando mesmo o interior com ela. E selei ela com talco, porque essa tinta ela demora para secar. Então eu vim passando o talco por cima. Assim você consegue que fique sem brilho e seque. Depois eu vim fazendo as costuras. Usei o delineador líquido também. E fui puxando esses tracinhos ao redor de todo esse narizinho que a gente fez, esse buraco que a gente fez. Depois eu aplico blush laranja na bochecha e fiz meio que um contorno também, usando ele um pouquinho da sombra marrom opaca. Passei na testa também para dar uma profundidade. E para os lábios eu contornei com lápis batom da Maybelline, nessa cor mais avermelhada. Contornei e preenchi. Agora eu estou preenchendo os lábios inferiores com lápis preto para fazer uma boca preta na parte de baixo. Depois eu passei o delineador líquido por cima para deixar bem pretinho. Agora eu venho puxando mais umas costuras, que nada mais é que uns traços, como se fossem cruzados, né? Vou desenhando na parte de baixo e na parte de cima dos lábios. Agora eu puxo a costura da lateral
do espantalho. Continuo usando o delineador líquido para isso. E depois faço as costuras em X. Aumento se precisar e vou fazendo os tracinhos. Eu fiz uns, como se fossem umas sardas nele, nessa parte de cima, com o lápis preto. E depois eu passei mais um pouco de blush. E assim que ficou a maquiagem do espantalho. E aí o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. E já sabem, se vocês gostam de inspirações, é só se inscrever nesse canal, que toda semana você vai encontrar aqui um vídeo sobre isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá pessoal, já cheguei, que bom que vocês estão aqui. Esse é mais um vídeo com temática Halloween e hoje eu trouxe um personagem muito especial e assustador. Nessa semana, na sexta-feira, dia 27, uma das séries da qual eu sou apaixonada vai ter a segunda temporada lançada na Netflix, a série Stranger Things. Eu amo essa série e estou super ansiosa para o início dessa temporada. Vocês também estão? Dividam comigo essa ansiedade nos comentários. E por isso eu trouxe o personagem Demogorgon, que é uma referência a uma criatura do jogo Dungeons & Dragons, um RPG de fantasia, e que Will e seus amigos combatem na primeira temporada de Stranger Things. E ele literalmente engoliu o anjinho de Blush. Oh não! Então se vocês quiserem acompanhar como foi essa transformação horripilante, é só continuar assistindo. Vamos à maquiagem desse monstro. Eu comecei traçando as pétalas do pescoço e logo abaixo da cravícula e fui só desenhando com um lápis preto, fazendo a marcação dessas pétalas. Em seguida eu preenchi tudo com um corretivo branco da Jasmine. Você pode preencher com outra coisa, para fazer uma base, pode ser pancake ou pode ser um lápis branco. É só para reforçar a cor do que a gente vai aplicar em seguida. Depois eu vim fazendo a marcação da boca do Demogorgon com o mesmo lápis preto que eu usei para fazer as pétalas. Agora vamos fazer a cor da gengiva do monstro. E para isso eu usei uma sombra vermelha e fui aplicando em toda a borda. Preenchi todas essas pétalas que nós fizemos com essa mesma sombra vermelha e deixei algumas partes em branco. Depois eu vim com um batom vermelho e fui aplicando por cima dessa sombra vermelha que nós passamos. Pode ser tinta para maquiagem vermelha também. Eu usei o batom, mas você pode usar outras coisas. Agora eu venho passando uma sombra preta nas bordas e vou passando e espalhando bem para não ficar muita marcação. E aplico também naqueles espaços em branco que nós deixamos. Venho aplicando. E depois eu fui esfumando com um pincel fofinho de esfumar para não ficar muito marcado. Para deixar mais escuro ainda essa sombra preta, eu vim com a tinta para maquiagem preta e fui passando por cima. Para deixar isso tudo mais forte. Eu vou passando e espalhando para não ficar marcado também. Vou passando principalmente nas bordas e naqueles buracos que a gente fez no meio. Para intensificar mais. Agora eu venho desenhando o restante da boca do Demogorgon na parte de cima, na testa, unindo com essa parte de baixo que nós já desenhamos. Usando ainda o lápis preto.
E nessa parte de cima eu faço a mesma coisa, passo sombra vermelha, primeiro na borda, depois eu passo batom vermelho por cima e passo a sombra preta também e a tinta para maquiagem preta. Agora eu tô desenhando os dentes dessa boca enorme e usei para isso tinta para maquiagem artística branca. Eu desenho nessa boca do rosto e desenho também nas pétalas, nas bordas dela. E agora eu vou marcando o contorno desses dentes com um delineador líquido preto. E depois, agora nas pétalas, eu vou esfumando com a sombra vermelha. Agora eu fui passando a tinta para maquiagem vermelha para intensificar mais essa gengiva, para ela ficar vermelhinha. E no rosto eu fiz a preparação de pele normal, passei primer, base, corretivo e selei tudo com pó translúcido e também corrigi a sobrancelha e agora eu venho passando o lápis preto na linha d'água. Na pálpebra eu passei a mesma sombra vermelha que eu tenho utilizado na maquiagem toda e passo em toda a pálpebra móvel. No côncavo, passando um pouquinho acima do côncavo. Vou passando e esfumando um pouco para não ficar marcado. Depois eu passei a sombra preta bem na marcação do côncavo e na lateralzinha, para dar uma profundidade nesse olhar. E esfumo bem para não ficar marcado. Eu passei as mesmas sombras abaixo dos cílios inferiores, usando esse mesmo pincel. Fiz um delineado grosso, com delineador líquido, e passei máscara para cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores também. Apliquei bastante, porque dessa vez eu não coloquei cílios postiços, mas você pode aplicar também se quiser. Para os lábios eu contornei e preenchi com o lápis mate da Maybelline na cor vermelha e preenchi com o batom vermelho que a gente está usando em toda a maquiagem. Depois, para escurecer mais esse batom vermelho, essa boca, eu contornei com o lápis preto e agora eu venho passando bastante blush. Afinal, é um agente de blush que foi engolido pelo Demogorgon. Eu apliquei também um pouco na testa para ficar um pouco vermelho. E intensificar mais esse rosto que está sendo engolido. E ficou assim a maquiagem. Essas pétalas da cabeça eu fiz da seguinte forma. Eu fiz a marcação num papel manteiga primeiro, do desenho dessas pétalas e do arco. Depois eu marquei no papel paraná e recortei. Você pode usar outro material que você tenha. Depois eu colei em toda a borda algodão e passei cola PVC por cima para impermeabilizar. E depois eu pintei com tinta vermelha e preta para maquiagem artística e vim colando os dentes. Para fazer os dentes eu usei macarrão de piscina, mas você pode usar algum outro material que se assemelhe, por exemplo, pluma. Eu pintei para deixar bem branquinho com tinta branca para maquiagem artística. Depois eu colei mais alguns dentes e ficou assim, as pétalas junto com a maquiagem do rosto e do pescoço. E essa é a minha versão do Demogorgon. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito na divulgação. Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.